Tudo bem, pessoal? Sou o Elson, sou o tutor de vocês e vamos iniciar hoje uma nova unidade curricular, uma nova UC, certo? Hoje nós vamos iniciar a nossa UC de coordenação, planejamento e execução de atividades educativas. Inicialmente vamos começar com o nosso vídeo institucional, posteriormente vamos falar um pouquinho mais sobre o que é o AVA, sobre a nossa sala, vamos relembrar algumas coisas e as UCs que são muitas nesse módulo nosso agora. Tudo bem? Professor, desculpa, eu Sim, pode falar. aqui na cidade de Barro Alto e tá só a minha fase e dados novos tá horrível aqui, não entendi direito, mas qualquer coisa, se não puder assistir a aula aqui, eu assisto depois a gravada, tá ok? Tranquilo, tranquilo. Vamos só iniciar aqui e aí a gente vai batendo um papo, eu vou mostrar para vocês o que vai ser o C também. Tá bom? Só voltar aqui, a gente poder compartilhar, vocês poderem ouvir o nosso vídeo também, não só ver, né? Muitos produtos industrializados do setor da indústria de proteína animal são submetidos a processos de congelamento que visam elevar a vida útil do alimento e manter as características sensoriais, mesmo que esses itens sejam distribuídos para outros estados e até outros continentes. Durante o processo de produção e no final dele, existem câmaras frias onde você poderá trabalhar e que exigem que a sua atenção vá além do cuidado com a temperatura. Por aqui, a circulação de produtos é intensa, com tráfego de empilhadeiras e transpaleteiras. Para trabalhar em uma câmara fria, você precisa saber que a perda excessiva de calor pode causar o que chamamos de hipotermia. Isso pode e deve ser evitado com o cumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho e os procedimentos estabelecidos pela sua empresa. Para começar, só entre em uma câmara fria vestindo todos os EPIs indicados pela análise de risco. Para que não fique qualquer dúvida, quem entende do assunto vai explicar por que os EPIs devem ser utilizados. Eu estou aqui com Maria Isabel Guerreiro, técnica de segurança do trabalho, e ela vai passar algumas informações importantes para você. Maria Isabel, embora os EPIs sejam definidos de acordo com a temperatura de cada sala, você pode explicar a utilização correta dos mais comuns? Claro, os EPIs destinados para ambientes de baixas temperaturas incluem calças térmicas, jaquetas térmicas, luvas térmicas, meias de lã, gorro de proteção da cabeça, da orelha, da face, calçado de segurança e outros EPIs conforme a orientação da empresa. E para as atividades nas câmaras frias, o capacete é imprescindível, correto? Sim, muitos produtos congelados são empilhados em prateleiras, pallets e drive-in. E o capacete ajuda a proteger o trabalhador em caso de queda de algum material. A circulação no interior destas câmaras é restrita. Somente trabalhadores qualificados, com autorização para o trabalho em câmara fria, devem circular por aqui no dia a dia. E todos devem respeitar a sinalização das áreas destinadas a pedestres e daquelas onde operadores circulam com as máquinas de transporte. Aliás, você vai conhecer algumas recomendações de operação. Maria Isabel, o transporte e o armazenamento dos produtos nas áreas de congelamento só deve ser feito por uma equipe experiente, não é? Sem dúvida. Os operadores eles devem ter treinamento e ter experiência adequada nessa função. Além de respeitar as boas práticas de segurança e saúde do trabalho, quais são os cuidados imprescindíveis para o dia a dia desses trabalhadores? Primeiramente, é preciso conhecer as regras que estabelecem como o transporte e o carregamento devem ser feitos em cada sala. Além disso, deve-se evitar ao máximo que as empilhadeiras se choquem com os pés das prateleiras drive-in. É importante respeitar os requisitos de operação da empilhadeira. Todos os trabalhadores devem ter treinamento adequado na função, portar a carteirinha sempre e realizar todos os exames adequados para a função. Você ouviu, né? Siga sempre as normas e tenha sempre em mente tudo o que a Maria Isabel acabou de compartilhar.
Outra conduta importante: se você notar algum item fora de alinhamento ou prestes a cair, deixe o local imediatamente e comunique ao responsável pelo setor. Em caso de emergência, acione o alarme ou o sistema de comunicação da sala. Além desses dispositivos, as câmaras frias contam com um mecanismo de abertura interna que você precisa conhecer. Se você atua em uma câmara fria ou movimenta mercadorias entre ambientes de temperaturas distintas, como as câmaras frias e áreas não climatizadas da indústria de proteína animal, por exemplo, deve seguir a pausa estabelecida pela equipe de segurança e saúde do trabalho. Esses procedimentos são muito importantes. Eles zelam pela sua saúde. O tempo de recuperação térmica segue uma tabela que leva em consideração a região onde a empresa está localizada, as temperaturas dos ambientes de trabalho e as jornadas que devem ser cumpridas. Procure seu supervisor para esclarecer os procedimentos da empresa onde trabalha. Para que ninguém esqueça, nos ambientes com temperatura abaixo de menos 18 graus, placas devem ser colocadas com a informação tempo máximo de trabalho no local, como essa aqui. As áreas de pausa térmica contam com assentos e água potável, então aproveite para se hidratar. É necessário cumprir as pausas térmicas. Em caso de dúvida, não se acanhe. Fale com o seu superior. Ele vai lhe orientar. Então, pessoal, o que vocês acharam? Valquênia. Olá, professor, boa noite. Boa noite, Boa noite. Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem, tirando as quedas de energias constantes agora. Eu estou acompanhando aqui, tá difícil aí para vocês, né? Nós temos outras turmas também. Agora firmou um pouquinho, aparentemente. Tá, sim. Não, mas tranquilo, vamos tocando aqui, a gente vai acompanhando vocês no ritmo de vocês aí, tudo bem? Pessoal, nós estamos começando uma nova UC, tá? É a UC de Coordenação de Programas e Procedimentos de Saúde e Segurança no Trabalho. Correto? Correto. Tranquilo, pessoal? E agora a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo da rotina do técnico em segurança mesmo. Então, eu quero muito, muito que vocês se dediquem ao máximo nessa norma agora, nessa nova UC que a gente vai começar, certo? Por quê? Vou citar alguns pontos. Deixa eu até abrir aqui minha tela para vocês, tá? Para não assustar demais com o que eu vou falar. Quantas SAPs nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, mais uma presencial. Então, ao total, são 6 SAPs. 6 formas de você ter nota, né? Essa nota é subdividida, certo? Entre 49 online e 51 presencial. Olha quantas aulas nós teremos presenciais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 momentos presenciais. Nós vamos iniciar, né, efetivamente hoje, ela já iniciou no dia 28, mas efetivamente a gente inicia hoje com a nossa primeira aula, ao vivo, né? A nossa primeira web. E vamos finalizar ela pertinho do Natal, olha só, 18/12, né? As nossas webs. Essa matéria ela finaliza dia 23 do 1, que é em janeiro. Mas aí vem as férias, vem a nossa parada, tudo. Então significa que quando eu chegar aqui, dia 18, seria interessante eu já ter entregue tudo aqui. Já estar com a minha nota fechada para ficar tranquilo. Entende? Essa é a visão que eu quero trazer para vocês. Não, vai ser preciso recuperar. Não, bacana. A gente tem recuperação prova por prova, SAP por SAP. Eu não vou deixar mais, por exemplo, assim, a gente vai chegar lá no final, vamos recuperar tudo? Tem a possibilidade? Tem sim. É recomendável? Eu acredito que não. Vamos recuperar, então,
passo a passo, momento por momento, tá? E assim, se a gente se dedicar um pouquinho, eu espero que nem tenha necessidade dessa recuperação, tá? Porque assim, é uma matéria extensa, mas ela é muito boa de se trabalhar. Eu acho muito tranquila da gente fazer, tá? Hoje eu quero citar um pouquinho sobre a UC 01. A UC não, desculpa, a SAP 01, né? Que é um plano de aprendizagem que ele parece complexo, mas não é. Ele é dividido em etapas, né? O que eu quero de vocês? Na primeira SAP, etapa 1, realizar uma pesquisa nas normas regulamentadoras, identificando quais são as NRs que abordam o assunto. 2 pontos. Primeiro, Programa de Gerenciamento de Riscos, que é NR1. Segundo, avaliação de controle de exposições ocupacionais dos agentes físicos, químicos e biológicos, que é NR9. Né? Então, eu vou linkar uma NR com a outra. O que seria isso? NR1 com NR9. Por que disso, professor? Porque até pouco tempo atrás, nós não tínhamos o PGR ainda instituído como regra geral, certo? Nós tínhamos NR9, que era o famoso PPRA. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. Eu tinha dentro da NR9 o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Aí veio a alteração na NR1. Instituiu o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é o nosso PGR hoje, que veio a substituir o PPRA no tocante à gestão dos riscos no ambiente. Por quê? Porque, basicamente, a NR9 ela fala de riscos físicos, químicos e biológicos. A NR1, dentro do PGR, ela também agrega os riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Então, é importante que a gente saiba que agora todos os riscos devem ser contemplados nessa norma. Ah, mas qual a correlação entre uma e outra? É isso que vocês vão fazer. Identificar quais são as NRs. Eu posso fazer aqui um apanhado de uma, um apanhado de outra, certo? Não é para fazer uma cópia na íntegra, é para fazer um apanhado, um resumo do que é uma ou o que é a outra. Em seguida, eu vou pesquisar e explicar brevemente a ferramenta da qualidade condizente com a melhoria contínua, ou o PDCA, certo? Dentro desse PDCA, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo mais aprofundado sobre o assunto e vou fazer um breve relato aqui, certo? Na minha folha-resposta, o que eu devo fazer? Você deve elaborar um pequeno texto de no mínimo 10 linhas, fazendo o uso da sua pesquisa para associar a NR1 e a NR9, certo? E como o PDCA pode agregar esses 2 pontos dentro da empresa. Perfeito? Essa é a etapa 1. Tranquilo? Aí a gente vai para a etapa 2, mas antes de ir para a etapa 2, o que eu faço? A etapa 1 eu vou postar para o professor Welson, lá no AVA, no meu ambiente de avaliação. Vou postar lá a etapa 1 e o professor Welson vai avaliar. A etapa 2, né? PGR, cria um esboço gráfico descrevendo o conteúdo dos itens e subitens da norma regulamentadora relacionados ao desenvolvimento de um PGR, ou um Programa de Gerenciamento de Riscos, classificando-os de acordo com as etapas de planejamento, execução, checagem, de acordo com o PDCA, com a finalidade de alcançar o processo de melhoria contínua. Essas informações devem ser alinhadas, correlacionadas com as etapas de desenvolvimento apresentadas na NR9, com o ciclo PDCA. O esboço deverá ser criado em formato de texto, utilizando o Word ou PowerPoint, e entregue no momento presencial. A entrega pode ser física ou em forma de apresentação, fica a critério do professor. Mas essa etapa 2, ela é do momento presencial. Na etapa 1,
onde eu faço a minha pesquisa, faço a correlação entre os assuntos, etapa 1. Essa daqui eu posto para o professor. Compreendido, pessoal? Bacana. Então, aqui na minha SAP 1, ela é importantíssima para o decorrer da UC. Né? Porque aqui eu vou correlacionar NR1, que fala sobre o PGR, NR9, que fala sobre os riscos ambientais voltados para a área de risco físico, químico e biológico, e eu vou correlacionar tudo isso ligando ao PDCA. Não tem dúvida, pessoal. Está muito bem explicado. Né? Eu não consegui entender o professor Welson. Ainda temos uma explicação de cada SAP no seu tópico para avaliação. Então, lá você tem um professor falando com você sobre o que deve ser feito nessa SAP, certo? Dica, não deixem acumular. Já vamos fazendo, vamos postando, porque eu vou avaliando, sem problema. A questão não é acumular para mim, é acumular para vocês. São 6 SAPs, sendo 5 no momento virtual e uma no momento presencial. Vez ou outra, uma pode dividir também, igual essa etapa 1, online. Etapa 2, presencial? Pode também. Então, fiquem atentos, não deixem passar as oportunidades. Vamos lá. Pessoal, ficou claro até aqui o que eu espero de vocês? Valquênia, Ronaldo. Professor, teve 2 quedas de energia, eu não consegui acompanhar direito, mas eu vou assistir depois essa parte. Mas eu já dei uma olhada na explicação também da UC lá. Assistindo a explicação tá tudo ok, né? Vamos ver na hora de fazer. Na hora de fazer, o grande detalhe é, vai com calma e tenha atenção, tá? São 2 temas. Por que eu estou pegando muito nesse ponto principal? Vamos lá. PGR é um dos principais documentos hoje na área da segurança no trabalho, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. PPRA, ele é o pai, o avô e o bisavô do PGR. Tudo surgiu através dele, certo? Só que o PGR agora é algo mais evoluído dentro da segurança no trabalho. Então eu tenho que entender o passado, tá? Aprender a fazer o nosso presente hoje, para que no futuro a gente possa desenvolver coisas melhores. Então, assim, fiquem muito atentos. Mas o que tem a ver o PDCA, que é um programa de qualidade, com NR9 e NR1? Gente, basicamente, a ISO 45001, que é a ISO voltada para a área de saúde e segurança no trabalho, ela foi desenvolvida em cima do PDCA, certo? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a NR1, o surgimento dela, as mudanças, e vou falar também sobre o PDCA. Se vocês não conseguirem acompanhar por aqui, não tem problema, vai estar gravado e será postado para vocês, tudo bem? Ok. Vamos lá. Vou começar a compartilhar aqui, como eu falei para vocês. Né? Deixa eu só abrir o arquivo. Então, primeiramente, gente, normas regulamentadoras ou NRs não é um bicho de 7 cabeças. Parece que foi inventado ontem, mas não é. Isso é apenas a extração do capítulo 5 da CLT, certo? Que é a consolidação das leis trabalhistas ou das leis do trabalho é pinçada ao capítulo 5 para fora da CLT. Então, basicamente, a gente passa a ter agora as normas regulamentadoras, certo? Começaram com 28, hoje nós estamos partindo para 38. Então, a evolução é constante. Imagina mudando isso dentro da CLT o tempo todo. Por isso foi a importância de se tirar para fora, né? Então, a NR1, ela tinha um papel meramente, vamos dizer assim, informativo dentro das normas de segurança no trabalho. Por que informativo?
Essa questão informativa, ela trazia todas as diretrizes para outras normas, só que não apresentava nenhum tipo de embasamento para nenhuma. Era só uma, vamos dizer assim, uma apresentação. Ela não dava embasamento legal para nenhum outro tipo de documento, né? Hoje não. Hoje ela se torna uma das normas cruciais para o funcionamento, para a nossa função, para o funcionamento da segurança dentro da empresa, né? Por que é crucial? Ela trata sobre treinamentos, ela libera a questão do treinamento online, né, juntamente com a parte prática presencial. Ela trata também do PGR, o seu prazo, né? Hoje o PGR ele pode ter um prazo de 2 anos, tranquilo, né? Só que o PGR ele passou a ser um documento vivo. O que é um documento vivo? A empresa precisa implantar, a empresa precisa seguir o seu plano de ação que vai estar dentro do PGR, e qualquer alteração eu preciso alterar no meu PGR também, porque ele tem que acompanhar o ritmo da empresa. Então fala-se em 2 anos para a validade desse documento, desde que ele não tenha mudança nenhuma, desde que não tenha nenhuma alteração nos riscos apresentados, o que eu acho muito difícil, tá? Mas isso a norma dá uma brecha de algo maior, porém ela cria um documento que é vivo, então ela tem que trabalhar constantemente. Chega, não existe mais aquele documento que eu faço anualmente, que era o PPRA, colocava na gaveta e ali ele ficava. Agora não, agora eu tenho que ter um plano de ação para colocar isso em prática. E aí a gente vai entender o que é um PDCA daqui a pouco, para ver o que é um plano de ação que eu vou colocar em prática dentro da empresa. Professor? Diga. Aí o PPRA hoje não existe mais. Não existe mais. A NR9 existe? Existe. Ela traz hoje embasamento para os 3 riscos: físico, químico e biológico. Ela tem um embasamento ali que você pode utilizar. Só que aonde é que está preconizado, onde está falando que eu tenho que fazer o PGR? Dentro da NR1. Certo? Respondeu a sua pergunta? Sim. Não, bacana, vamos lá. Então, assim, a gente fala muito NR, norma regulamentadora, mas como que isso surgiu? Lá em 78, o Ministério do Trabalho quis estabelecer os requisitos de segurança específicos, não somente dentro da CLT, mas algo que fosse mais palpável, que tivesse uma importância maior, né? Então, no finalzinho de 78, no final de 77, foi lançada a Lei 6.514, né, que instituía a criação das NRs. Já no início de 78, lança-se o decreto 3.214, outorgando, dando voz e vez às NRs. Naquele momento, 28 normas e, se não me engano, 4 NRR, norma regulamentadora rural, certo? Que depois se tornou NR31, mas até o momento ela tinha a parte rural separada da parte urbana, né? E a NR1 era meio que decorativa, era só uma apresentação do resto das NRs. Eu tinha as NRs que faziam a apresentação do trabalho, eu tinha as NRs que eram específicas da atividade, mas para cada momento eu tinha uma daquelas, né? Assim como a gente faz hoje. Por exemplo, eu tirei da NR18, eu tirei a NR35, que é trabalho em altura. Antes se tratava de trabalho em altura dentro da NR18, foi pinçado para fora. Então o Ministério do Trabalho cria em 78 as NRs, né, para tentar dar uma condição de saúde e segurança para os trabalhadores mais palpável, algo mais seguro, mais honesto, porque se falava muito pouco sobre saúde e segurança, né? Se a gente pensar que a nossa Constituição é de 88, ainda é uma menina, né? Perto de várias constituições que a gente tem no mundo afora, pensar em segurança no trabalho a partir de 78 é muito tardio também, né? É muito recente. E ao mesmo tempo, até ano passado ainda era muito arcaico.
As coisas não evoluíam, não buscavam entendimento, não se conversavam. Tanto é que eu tinha 5 riscos. Alguém pode citar para mim aí? Quais são os 5 riscos? Biológico, químico, físico, esqueci o resto. Mas tentou. Quem mais está na sala com a gente? Ergonômico, né, também? Tem? Ergonômico. Químico, físico. Falta mais um. Biológico, falei? Falou. Físico, ergonômico, biológico. Não lembro. Valquênia, vamos aprender comigo. Vamos lá. Só que assim, eu tenho toque, tá? Por ordem. Por ordem. Mecânico, Físico. achei. Risco físico. Químico. Biológico. Ergonômico. E mecânico. Mecânicos ou de acidentes. Você vai haver nomenclaturas falando mecânico e vai haver nomenclaturas falando riscos de acidentes. Tranquilo? Tranquilo, essa é a novidade, não me lembro. Sim, ou é mecânico ou é acidente. É a mesma coisa. Quais são as cores? Professor. Biológico eu sei que é marrom. Marrom. E não sei o resto também mais não. Sei que tem azul. Não vou chutar não, porque eu só sei com certeza o biológico. Vamos lá. De novo, olha o toque. Risco físico. Verde. Ah, tá. Risco químico, vermelho. Risco biológico, marrom. Risco ergonômico, amarelo. Risco mecânico ou de acidentes, azul. Então eu sempre gosto de seguir essa ordem, porque eu não vou esquecer nunca mais. Porque às vezes quando eu embaralho tudo, eu falo, mas para mim ficou complicado. Agora, quando eu tenho a sequência exata na cabeça, eu sei das 5 cores. Por que que eu utilizo cores? A gente vai falar sobre isso também quando for falar sobre o mapa de risco. Tá? Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre mapa de risco, entendimento, tá? Mas eu quero citar para vocês agora a questão dessas normas. Então, a norma regulamentadora, ano passado, ela alterou mais de 10 normas. Ela modernizou mais de 10 normas. Então, olha só o que buscaram esse atraso de quantos anos? Mais de 40 anos. Tá? Mais de 40 anos de atraso com relação às normas. O que mudou na norma, na NR1 especificamente, para a gente entender? Primeiro, ela passou a ser mais flexível, né? Ela foi criada para simplificar e modernizar as normas que já existiam. Então, meio que assim, antigamente eu podia fazer treinamento online, antes da pandemia? Dificilmente. Acredito que não. Dificilmente. Eu mesmo, tá? Gosto muito da área de treinamento, faço muito, nunca tinha feito treinamento online por não acreditar. Até que a pandemia chegou e trouxe essa necessidade. Então ela veio para desburocratizar, tirar a burocracia. Ela flexibilizou muita coisa, só que ela também trouxe alguns outros pontos, uma responsabilidade maior. Né? Então agora ela estabelece que é responsabilidade do empregador garantir a implementação das medidas de segurança e saúde do trabalho, ao invés de apenas adotá-las. Você entende essa diferença? Agora eu não preciso mais só seguir. Não, eu tenho que fazer valer dentro da empresa. Se assim, eu implantei, mas não fiz valer, não fiz seguir, para mim não valeu de nada. É como se eu não tivesse feito. Certo? Outro ponto, ela trouxe essa questão da atenção aos riscos, a gestão de risco, ela fez com que a empresa agora abrisse os olhos e começasse a pensar em gestão, não só a aplicação. Mais uma diferença, olha só, o que é gestão? É gerir,
é colocar em prática e ver resultado. Isso de forma contínua. Então, quando eu falo que o PDCA entrou com tudo, eu não estou brincando, gente, é verdade. Né? A empresa agora, elas devem realizar uma análise rigorosa de riscos em seu ambiente de trabalho, implementar controles preventivos e ter um plano de emergência claro e bem definido. Esse plano de emergência, basicamente para a gente, é um plano de ação. O que é um plano de ação? É identificar, catalogar, criar uma ação para eliminar ou mitigar esse risco e depois eu vou fazer um apanhado, uma checagem do que aconteceu. Então acaba que o PGR ele pode ser feito a cada 2 anos. Tem validade de 2 anos. Só que, como eu disse para vocês, é um documento vivo. É um documento pulsante. O tempo todo eu tenho que estar ali de olho no cronograma de ação. Eu tenho que estar de olho nas ações que estão sendo tomadas. E principalmente eu tenho que estar de olho naquilo que foi projetado e não está sendo feito. Né? Então, quando é que eu vou reavaliar esse documento? Quase que todo dia, semanalmente. Então, nada de 2 anos. 2 anos é só para renovar o texto. O documento em si ele tem que estar trabalhando o tempo todo. Objetivos da norma. Né? A colaboração. Né? Ela pretende incentivar a colaboração e o diálogo entre as empresas, trabalhadores e o governo. Então, lembra que nós não chegamos a falar sobre tripartite. Tripartite são os órgãos que definem os textos das normas regulamentadoras. Eu tenho representantes do empregador, do empregado e do governo. Eles 3 juntos decidem a nossa norma. Né? Então, agora eles querem um diálogo maior, um comum acordo. Todo mundo trabalhando junto em prol da resolução dos problemas. Outro ponto, controle de processos. Alguma coisa a ver com a nossa UC de agora, gente? O que vocês acham aí, pessoal? Vai sim, né? Que a gente não vai implementar esses programas aqui. Qual que é o nome da nossa UC agora? Peraí, que eu não decorei ainda não. Coordenação. Isso, coordenação de programas e procedimentos de saúde e segurança do trabalho. Já Exato. É o texto. Exata, coordenação de tudo isso que a gente está falando. Agora eu não faço mais só elaboração. Além de elaborar, eu também vou coordenar, eu vou controlar. É controle de processos. Tá? Prevenção de acidentes, isso aí não muda, é óbvio que a gente precisa prevenir, né? A minha função como técnico de segurança, ela só vai aumentando o nível. Eu só vou subindo o sarrafo. Eu não vou tirando coisa, eu só vou acrescentando. Principais mudanças e impactos. Novos prazos. A empresa agora tem prazos mais bem definidos, né? Com relação à norma. Mais segurança. Ela tem como meta aumentar o volume de segurança, reduzindo os riscos e prevenindo os acidentes. Mais conscientização. Tá? Com a simplificação das normas, as empresas podem se concentrar mais na conscientização e não agora no entendimento da norma, que antes era muito confuso. Até você entender a norma para poder explicar para a empresa. E a empresa entender isso, muitos acidentes aconteciam. Então essa é a visão que nós temos hoje. Menos burocracia, mais procedimentos. Prazos para adequação. Né? Foi dado um prazo para adequação geral das empresas. A fase 1 foi capacitação de trabalhadores, no período de 21. Né? A fase 2, apresentação dos programas de prevenção, que foi o PGR. O PGR ele dá origem hoje ao PCMSO. Eu costumo brincar o seguinte, o PPRA era casado com o PCMSO. De repente houve um rompimento, agora o PCMSO entra numa nova fase, que é a fase do PGR. Então ele precisa agora estar mais atento, porque os riscos aumentaram. Eu saí de 3 para 5. Né? Agora eu faço todo o controle.
E por último, gente, a implementação das mudanças, que foi a partir de fevereiro de 2022. Então, seguimos uma fase de mudanças aqui, desde julho de 21 a fevereiro de 22. A atenção à saúde dos trabalhadores, isso aí foi um ponto primordial também para a gente, né? Acho que isso ajudou demais no processo. A NR1 estabelece a nova NR1 estabelece a necessidade de um olhar mais aprofundado às condições de trabalho. Então, o que era degradante para o trabalhador, o que era ruim de se trabalhar, a norma também começou a falar assim, olha, vamos ter mais sensibilidade. O trabalhador precisa de um ambiente seguro, mas também um ambiente de trabalho que seja confortável, que seja agregador, que o trabalhador goste de estar ali, né? Isso a gente fala muito sobre qualidade de vida. O cumprimento das normas, principalmente da NR1, ela pode trazer mudança significativa nessa qualidade de vida. Então, a qualidade de vida que a gente fala é do trabalhador ter qualidade no trabalho, para que ele possa ter uma qualidade maior também em casa e se sinta bem em ambos os locais, né? Hoje a gente fala muito sobre... A gente acabou de sair de Setembro Amarelo, fala-se muito sobre a questão da saúde mental, né? Então, isso também é questão de qualidade de vida, questão de conforto. Maior segurança. O principal objetivo da NR1 é aumentar a segurança do trabalho, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Então, a gente busca muito disso. Conclusão e recomendações, né? O que a NR1 ela traz para a gente como uma premissa dela? A integração, propriamente dito. Antes ela fazia só uma apresentação, agora ela faz toda a parte de gestão, né? Então, equipes integradas e informadas sobre as políticas e normas de segurança têm maior conscientização e bons resultados na prevenção. Então, quem que pode fazer isso? Nós, técnicos de segurança. Nós podemos agregar essas pessoas, fazer com que essas pessoas nos utilizem como um elo, né? Ligando a empresa ao funcionário, a gestão aos comandados, criando procedimentos. Então, tudo isso vai evoluindo e um processo sem fim e sem volta. Esse é o ciclo PDCA que a gente vai falar sobre ele também, tá? Investimento. Um dos grandes desafios será investir corretamente no treinamento dos colaboradores e na adequação da nova NR1, porque isso vai ser um desafio enorme, tá? As empresas não estão preparadas, ao menos assim, grande parte, para essa transformação. É meio que uma busca de uma cultura de segurança, porque agora a gente não está falando mais só sobre prevenção, a gente fala sobre todo o apanhado, todo o conjunto que é o trabalhador. É um meio muito complexo. O trabalhador não é só um indivíduo que está ali para executar uma atividade qualquer. Ele executa atividades, ele pensa, ele sente, ele sofre, ele fica alegre, né? E tudo isso numa pessoa só. Então, como treinar corretamente, como trazer essa pessoa para o meio da segurança e falar assim, olha, mudou todo um processo, agora nós precisamos da sua evolução também, né? E por fim, o que a gente tem? A atualização. Manter o conhecimento em dia e se atualizar sobre a nova NR é fundamental, gente, para alinhar a empresa com as boas práticas do mercado. O que eu posso sugerir para vocês hoje? Acessem o site do Ministério do Trabalho, tá? Baixe a NR1, ela pode ser baixada a qualquer momento no seu telefone, pode ser baixada no seu computador. Faça a leitura da NR1. Vamos discutir nas nossas webs o que é a NR1 propriamente dita dentro da empresa. Como que é o PDCA, que a gente vai falar, acredito eu, que na próxima aula, porque acho que não vai dar tempo, ele é muito extenso, né, o assunto, e a gente precisa linkar os dois daqui a pouco, né? Então, assim, eu vou passo a passo com vocês e a gente tem tempo para isso. Eu só preciso que vocês, de uma vez por todas agora, desperte o olhar para a segurança. Desperte o olhar para aquilo que está vindo, tá?
falávamos tanto em inteligência artificial. Isso era coisa de filmes de Spielberg, por exemplo. Já está aí. Mas será que você vai saber fazer bom uso dela? Será que ela vai agregar para o trabalhador no ambiente de trabalho? É isso que a gente precisa começar a discutir. E até que ponto isso vai ser benéfico ou não? Pode ser prejudicial também à atividade do trabalhador. Até que ponto essas atualizações trouxeram mais flexibilidade e, ao mesmo tempo, mais benefícios? A gente precisa discutir isso. Então, leiam a norma, gente. Não fiquem parados, busquem. Se não me engano, eu acho que até vou olhar aqui agora com vocês, se já está no diretório de vocês também. Talvez está até lá para a gente discutir. Professora, ela está na SAP, em conteúdo NR1 e A9. Sim, então essa pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão acabar lendo ela. Mas leia na íntegra. Não tente fazer um resumo básico. Sabe por que eu estou falando isso? Hoje eu tenho inteligências artificiais que fazem esse resumo para mim. Eu não preciso ler. Só que ela não faz a apresentação e muito menos coloca aqui, ó. Então utilize de forma correta, com sabedoria. Tá? Eu tenho pegado muitos trabalhos assim. Né? E a gente percebe muitas das vezes quando é o aluno criando, errando e aprendendo, ou quando ele está fazendo algo voltado só da internet para a gente. É isso que eu quero pedir para vocês. Quando for fazer esse estudo de caso da NR1 e da NR9, leiam as duas na íntegra. Tenta entender por que a NR9, perto da NR1 hoje, ela já está obsoleta, ela está arcaica. O que ela deixava a desejar perto da NR1 que está aí hoje no mercado. Entenderam? É isso que eu quero de vocês. Busquem conteúdo, busquem se atualizar o tempo todo. E acho que essa chance agora que a gente está tendo com essa SAP, ela vai abrir o leque, gente. Abrir a visão de vocês para todas as outras. Então, assim, ela é uma base muito boa. Por isso que ela está com primeira SAP para a gente fazer agora nessa matéria. E essa matéria, se você fizer bem feito, ela vai servir de base para muitas outras matérias para frente aqui, viu? Aqui começa o ciclo PDCA. Né? Vou deixar para a próxima segunda-feira para a gente falar bem aprofundado do que é o PDCA e como que ele funciona. Tá ok para vocês, gente? Até porque hoje vocês estão com essa dificuldade, né? De energia. E o nosso tempo também tá findando, né? Então, assim, o que eu quero de vocês? Nós temos a Bruna, temos a Frank também, sempre caladinhas. A Valquênia falando mais. O que eu quero, gente? Abram a visão de vocês para o que vai ser o mercado de trabalho. Eu preciso definir o que eu quero fazer lá fora? Não, não é isso. Não é isso que eu estou pedindo. O que eu estou pedindo? Abram a visão de vocês para os horizontes do que eu posso fazer lá fora. Quando eu falar de NR1, eu estou falando de PGR. Quando eu falo de PGR, daqui a pouco eu falo de consultoria. Nós temos uma matéria voltada só para assessoria e consultoria. Tá? Então, assim, comecem a abrir a visão de vocês para aquilo que o mercado pede. Ou eu posso ser a pessoa que elabora, eu posso ser a pessoa que fiscaliza, eu posso ser a pessoa que assessora a empresa na implementação desses documentos. E se eu estiver contratado pela empresa, eu vou ser a pessoa que faz tudo isso que eu falei. Muitas das vezes que elabora, que implementa, que fiscaliza e que assessora a empresa na instalação. Então, gente, não tem jeito. O mercado de trabalho vai cobrar muito da gente. Bruna? Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Quer falar alguma coisa, Bruna? Minha internet está ruim. Sim.
Numa próxima oportunidade, então, vocês participem mais. A gente, assim, se der para a gente debater um pouco mais na próxima aula, que vai ser segunda-feira que vem, eu queria trocar essa experiência, essas ideias com vocês, de como está o mercado com relação ao PGR, tá? E o que o PDCA pode influenciar para a gente. Nessa pesquisa, vocês vão entender mais, basicamente, o que é o PDCA, que parece um bicho de 7 cabeças também, mas não é. É tranquilo de se trabalhar. E a gente vai implementar ele no nosso dia a dia, tá bom? Certo, professor. Pessoal, então eu vou encerrar com vocês hoje, certo? A aula vai ficar gravada. Assim que passar essa dificuldade de vocês com relação à internet, energia, acessem a aula, busquem entendimento do que é NR1, igual nós falamos hoje, tá? Façam uma pesquisa bem completa sobre ela para colocar na SAP e a gente discute na próxima aula. Tá? Combinado, gente? Combinado. Perfeito, então. Combinado. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Passou rápido hoje, né? Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima.